Bem, amados, na semana passada, a gente começou falando, e eu vou só recapitular o dizer de Paulo. Aliás, não é só de Paulo. Paulo diz isso, o escritor aos Hebreus, que para muita gente, inclusive eu tenho uma forte tendência a entender que quem escreveu os Hebreus, a carta aos Hebreus também foi Paulo, mas se gente entendida não afirma, quem sou eu para afirmar? Então, é uma suspeita. E o que Paulo diz é muito parecido com o que Paulo diz a Timóteo, é muito parecido com o que está em Hebreus, por isso que é mais uma evidência de que pode ter sido Paulo, mas não importa. Paulo diz: se temos comida e roupa, fiquemos contentes, porque quem quer ficar rico cai em pecado, e ao ser tentado ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Não sei se cada um dos irmãos tem conhece uma história de alguém que, por causa do descontrole financeiro, caiu nessas armadilhas e afundaram-se na desgraça e na destruição. Para dar um exemplo de cair em desgraça, é pessoas que não se meteram numa enrascada tão grande que aí qualquer atitude para sair do embaraço, até atitude desonesta, até roubo, eu penso que ninguém, bispo que já adora no Senhor, bispo Roberto McAllister, fundador da igreja Nova Vida, ele contou uma ocasião que, não sei como foi, eu não me lembro dos detalhes, só me lembro ele contando o caso que um dos diáconos dele, que recolhia as ofertas e de repente começou a se apropriar das ofertas. Eu não sei como foi apanhado, mas foi apanhado, foi descoberto. Ele contou isso naquela ocasião, mostrar como lidou com isso. Mas por que um diácono acaba se apropriando de oferta da igreja? Metendo a mão no dinheiro da igreja? Eu penso, uma possibilidade é que a pessoa se mete num buraco sem fim, em dívidas, e aí as coisas vão apertando e diz que a ocasião faz o ladrão, então pega uma oportunidade dessa e se apropria. Mas existem outros, vocês devem conhecer casos em que pessoas honestas, eu tinha um modo de quando eu liderava a comissão ministerial e de ética, tinha alguns problemas que a gente tinha que lidar, tinha que tratar. Então eu tinha um conceito seguinte, que o pastor ou o obreiro que mete os pés pelas mãos e faz bobagem e atitude de mau caráter, eu tinha um conceito de que não, quem é mau caráter, nunca se converteu. O pastor Orlando Máximo, que é um dos membros da convenção, ele disse para mim: irmão Arnaldo, acho que às vezes a pessoa se perde no meio do caminho. Ele não começou errado, começou certo, mas se embaraçou, se perdeu. Então é possível realmente. Aí eu reconsiderei, mas é verdade, o sujeito não precisa ser mau caráter de genética. Geneticamente todos nós somos mau caráter. Nós somos transformados pela graça de Jesus Cristo. Agora, sendo transformados e servindo a Jesus Cristo, eu conheci um pastor nosso, de uma igreja grande no interior, que ele vendeu parte da propriedade da igreja.
se apropriou dos recursos auferidos. Então, como é que é isso? É um sujeito que tinha, era a linha de frente do começo, lá do comecinho da obra, era a linha de frente. Por que isso acontece? Porque a pessoa se perdeu financeiramente, se perdeu. Tem lugar aqui, gente, ó. Se for necessário, a gente alonga. Então, paz, Senhor, está bem aqui? Paz aqui. Então, se perdeu no meio do caminho. E isso que Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em pecado, não é o que quer ficar, que quer ter muito dinheiro. Às vezes quer ter as coisas que quem tem dinheiro tem. O sujeito faz o negócio e aí alguns crentes vão pela fé. Pela fé porque eu sou filho do rei e depois eu vou colocar aquele adesivo, esse foi Deus que me deu, essa casa foi Deus que me deu, e vai por aí afora. E alguns estão metidos na encrenca feia por má administração financeira. Então, se temos comida e roupa, sinteticamente falando, ou simplesmente falando, como diz Paulo, estejamos satisfeitos, porque se nós estivermos satisfeitos, acho que você cita, eu acho que é no Fabiano, no livro seu, Amor Contagiante, eu acho que é lá que você cita uma frase do Ariovaldo Ramos, de quem tem pouco e não é grato, acaba... E eu costumo dizer o seguinte, que quem tem pouco e é satisfeito, Paulo diz, é fonte de lucro. A piedade com contentamento é fonte de lucro. E alguns caem em desgraça, porque não contentes com o que tem, desejando o que não tem, deixa de ver o que tem e só vê o que não tem. E assim, eu coloco, quando desejamos, entre parênteses eu coloquei cobiçamos, quando a nossa concupiscência pelo que não temos está dominando, a gente deixa de perceber o que tem e não valoriza o que tem. Deixando de valorizar o que temos, não somos gratos. Deixamos de agradecer a Deus pela farinha com banana. Deixamos de agradecer a Deus pelo pão com linguiça. E é gozado que quando a gente não tem, a gente só tem o pão com linguiça, a gente quer aquele. E gozado que quando a gente tem, a gente passa na estrada e vira pão com linguiça. A gente deseja tanto comer pão com linguiça. Por aí. Então, a gente deixa de ser grato e não sabe, é essa frase do Ariovaldo, que acho que é o que você colocou no seu livro. Não sabe, quem não sabe agradecer o pouco que tem, nunca verá o milagre da multiplicação. Porque quem não sabe valorizar o pouco que tem, não é capaz de apresentar esse pouco ao Senhor. Lembra na multiplicação? Era muita gente. E os discípulos, preocupados, alguém até pensou nas finanças. Senhor, se a gente for dar comida para toda essa gente, precisa do salário de 1 ano de trabalho. Foi assim que ele disse. 300 denários não serão suficientes para alimentar toda essa gente. Pensou logo na contabilidade. Jesus Cristo disse, o que vocês têm? Tá vendo? Ninguém tinha olhado para o pouco que tinha. Aí alguém disse, tem aqui um moço que tem aqui 5 pães, 2 peixes, vamos. Para quê? O que é isso para tanta gente? Por não olhar, por não ser grato pelo pouco, não vê o milagre. E graças a Deus que Cristo, o que ele fez? Engraçado que Cristo não orou pela multiplicação. O que Cristo fez? Deu graças. Deu graças.
Lembra da viúva de Serepta? Eu acho que eu falei aqui domingo passado, sábado passado. Também não tinha nada. Nada não. O profeta disse, faz um bolo para mim. Olha, eu só tenho um restinho lá de azeite, um pouquinho de farinha. Só dá para eu e meu filho. O profeta, faz um bolo para mim. Fez. E a Escritura diz que nunca mais faltou azeite na botija e farinha na panela. Então, se nós soubermos ser gratos pelo pouco, a viúva lá também que tinha perdido tudo e os seus 2 filhos, o marido morreu devendo, olha isso, o marido morreu devendo, fica devendo para você ver, morre e a viúva vai se ver em apuros. Seguro, né? Minha filha, mas faz seguro, ele põe a quem que ele põe como beneficiário? A viúva, né? Ah, tá. A viúva mata ele e fica com o dinheiro. Não. Eu já disse, eu disse não. Eu li aqui que quem quer ficar rico cai em laço do diabo, mata até o segurado para receber. Então, amados, essa questão de querer ter, leva-nos a deixar de valorizar o que temos. Não valorizamos o que temos porque estamos olhando o que não temos. Será interessante que a gente pense nisso. E eu disse aqui na semana passada, que passei rapidamente porque o tempo, falo muito, gastei bastante tempo, mas a nossa fome, e eu perguntei, fome do quê? A fome de ter, às vezes a fome de impressionar, a fome de sair curar aquela ferida que nós temos. Eu disse aqui que uma coisa da infância que não me deformou muito, pelo menos nesse sentido de tornar-me desonesto, a falta lá, a escassez, a carência, ou a carestia, né? Que carência hoje é outra coisa, mais fala-se carência afetiva, mas a carência de recursos, quando menino, me contribuíram para que eu me tornasse um trabalhador. Deformou-me no sentido de tornar-me um independente, no sentido de não pedir ajuda para ninguém. Isso é ruim. Dificuldade de pedir ajuda. Mas não me fez um sujeito ávido por dinheiro e querendo dar nó em pingo d'água, como diz o pastor Bergamin. Não me tornou um sujeito desesperado por dinheiro. Tendo o suficiente para comer, para vestir, para que melhor. Se tiver a oportunidade de ter mais, se você tiver a oportunidade, usufrua. Mas isso não seja uma meta, não seja algo desesperador. Conversando com um pastor velho, um pouquinho mais velho que eu, essa semana, deixar claro. A gente estava conversando sobre. Estávamos conversando, quanto idade tem e tal. E ele disse, já fez acho que 56 ou 57 anos de casamento. Você tem mais experiência que eu estou completando 48 esse mês. Mas eles, irmão Arnaldo, hoje, o tempo é outro, a vida é outra, a situação é outra. Hoje, quem chega a 10 anos, um casal novo que chega a 10 anos de casamento, a gente já aplaude, porque hoje são muitas. Fala-se, superamos a crise dos 5 anos. 10 já. Eram 7. Pelo menos a última vez que eu ouvi falar eram 7. Superamos a crise dos 5 anos.
Pronto. Então hoje, quem chega a 10 de casado, a gente já aplaude. Mas eu não tinha visto assim, não. Que bom andar com velho, gente. Vocês não sabem como é. Anda com velho, você aprende. E aí eu falei, é verdade, é mesmo. Hoje um moço, da idade de vocês, a maioria de vocês aqui, chegar a 20 anos de casamento, não estou dizendo que, pronto, já pode divorciar. Não, mas que é porque hoje as necessidades criadas são outras. Criar filho hoje é diferente de criar filho. Eu ainda está caindo a ficha agora. Gente, ainda vai dar tempo, até Jesus voltar, vai dar tempo da ficha cair toda. Está caindo a ficha agora de que criar filho hoje, o Fabiano falou-me uns dias atrás sobre o cursinho de casamento, e eu tenho repensado mesmo que eu lido com preparação de casais desde os anos 90, 85, 90, de 85 para cá, usando o mesmo material. Claro, na conversa com o casal, contextualizo, mas é o mesmo material. Então, muita coisa ali está desatualizada. Se brincar, até textos bíblicos, o pessoal não aceita mais hoje, não. Está obsoleto. A Bíblia ficou obsoleta. Então, como é que faz? Está difícil. Hoje, se o Senhor disse, enchei a terra, disse para o casal, primeiro lá, enche a terra, mas ele falou para um casal, enche a terra, para um casal. Hoje cada casal quer ter, quando quer ter? Um filho. Eu fiz essa pergunta do pastor Valdo Pedro. Éramos novos e eu estava naquele dilema, se era pecado, se não era pecado, operar, não operar. Ele com aquele vozeirão dele todo, ele me abraçou e falou, a palavra de Deus disse na sua palavra, enchei a terra, mas ele não disse só para você não. Então, são algumas coisas que até hoje, não é uma coisa simples, irmão, viver no temor do Senhor, tá? Deixa eu antecipar isso para vocês. Não é uma coisa simples viver no temor do Senhor, porque as nossas vontades, a nossa concepção, às vezes quer estar na frente da vontade do Senhor. Porque essa questão, por exemplo, eu tive problema não tive problema, mas criou uma situação ruim, que até hoje, isso depois de mais de um bocado de anos, pelo menos 3 décadas, mais de 30 anos, um casal que o marido me pediu naquela época para ajudar financeiramente para fazer como é que é a cirurgia de amarrar as trompas, sei lá como é que chama? Como é que chama isso? Laqueadura. E eu tinha dúvida naquele tempo, não sei se é pecado, não é, e como é que eu tinha dúvida, de verdade. Até hoje eu não posso dizer que é uma coisa, hoje algumas coisas eu fico naquilo que a Escritura diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí eu deixo a batata quente para vocês assarem e comerem. Tá legal? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo que é lícito é conveniente praticar. Então, amados, temor ao Senhor não é uma coisa simples de vivenciar. E no trato com o dinheiro, mais complicado ainda, porque o dinheiro, ele nos traz autonomia, pelo menos supostamente, nos traz autonomia, nos traz poder, nos traz liberdade, nos traz tanta status. E só que quem ama dinheiro
nunca fica rico. Quem deseja ficar rico nunca vai ser rico. Pode ganhar bilhões. Quem deseja ficar rico nunca vai ficar rico. É o que a Escritura diz. Porque quem ama dinheiro nunca vai estar satisfeito. Quem é rico? Rico é aquele que está satisfeito com o que tem. Você é satisfeito? Você se veste, você se alimenta, chega em casa, tem pelo menos um café, tem o açúcar, nem que seja para deixar ele melado, que era o último que tinha, para adoçar. Então, está satisfeito? Quando não está satisfeito, você pode ter filé mignon, pode ter o que for, melhor comida que filé mignon. Nem essas coisas todas, né? Hoje tem coisa melhor, eu acho. Então, quem deseja, não se satisfaz. Que o dinheiro ou o desejo de ficar rico é como a sepultura, a Escritura diz. 3 coisas que não se satisfazem: é o fogo, a sepultura e os olhos, e entre outros o desejo de ficar rico, também está aí no meio. Tá bom, queridos? Então nós vamos, já pensou, semana passada eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, mas o tempo já estava extinto, então deixei para hoje, e hoje eu trouxe papel, e se precisar de caneta a gente arruma também. Hoje está com a gente Zé Luiz e Thelma, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Augusto, pastor Augusto e Elza com a gente. Eu acho que faltam alguns casais de domingo passado, sábado passado, mas em compensação tem outros. E, bem, e você não estava? Não? Estava viajando. A Mary mandou uma mensagem que não estaria hoje porque está trabalhando. Trabalhou até. E o quem? E Joel também não estava. Então, amados, vamos lá, vocês. Joel estava? Então estava. Não vou brigar. Eu fui na onda da minha mulher. Escuta, mulher, você vai ver, ó, escuta. Ela falou, não estava e eu acreditei, fui falando de dela, fui na dela. Então, amados, o importante é que você está hoje. Sábado passado já foi e não volta mais. Hoje também daqui a pouco passou. Então, hoje é hoje. Vamos ver o hoje. Quem quiser a palestra da semana passada, está disponível. Só entrar no link lá na página do Facebook da igreja, está lá disponível. Beleza. Quem quiser depois pegar a palestra. É Facebook ou é o... Está no YouTube também. Isso, está no YouTube também. YouTube. Beleza. Algumas vezes eu tentei acompanhar alguma, até pregação, e cortou no meio do caminho, não sei o que foi. Não sei. Que só tinha um mega, é verdade. Era meu mega. Mega lento, então, deve ser isso. Então, hoje, se alguém tiver perguntas, quiser colocá-las já, pode. Cadê a caixinha? Oline. Tem papéis aqui, alguém reserva. Alguém já tem pergunta? Se já tem pergunta, pode já ir colocando. Diga. Essa questão de Paulo, Timóteo, como o senhor está falando, o grande, talvez, não seria hoje o grande problema da humanidade, de todos nós, em relação a isso, é porque decidimos nos, entre aspas, pegar o gancho do Vocês vão volver de segunda-feira, que estamos sobre Daniel, decidimos corromper, no sentido de sermos Contaminados. Nós sermos iguais. Isso. Nós queremos o que o mundo propõe, nós queremos aquilo que as pessoas têm. Nós decidimos, muitas das vezes, ser induzidos pelo consumismo. Essa é a palavra correta. Somos induzidos a comprar. E eu até comentei hoje, em casa,
será que não seria uma questão de falta de posicionamento? Porque o que acontece? Quando nós decidimos pela vida simples, que a piedade está relacionada à vida simples. Sim. Quando decidimos pela vida simples, aí nós temos que fazer algumas perguntas. Primeiro, eu preciso daquilo? Depois, eu devo ter aquilo? E aí, porque às vezes eu preciso, mas não devo. Então, parece-nos que a gente precisa, na verdade, tomar uma decisão. Vou seguir a vida simples ou não? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, aí fica essa questão aí que eu quero deixar para o senhor. Será que a gente, o problema maior não é a nossa capacidade de tomar uma posição? Falar assim, não, eu me posiciono, eu decido pela vida simples, e aí quando eu vou adquirir alguma coisa, eu preciso fazer essa questão. Preciso, devo. Tentando responder a pergunta do Fabiano, que não é tão simples assim, porque mexe com a nossa fome de autossatisfação. Nós sofremos ou deixamos-nos pressionar pelo meio. Às vezes o próprio meio nosso, eu digo meio eclesiástico, eu não sei se eu disse a vocês, de um professor que a gente tinha no seminário, lá nos anos 80, ele era irmãos, aquele homem, quando ele começava a falar, era como se o Espírito de Deus estivesse ministrando para a gente diretamente. Era um sábio cheio do Espírito Santo. Mestre, professor no Mackenzie e também em outros lugares, e ele dava aula para a gente nas quartas-feiras. Mas era um homem de uma vida tão simples. Ele ia com uma camisa surrada, uma gravata que era melhor não tê-la, era muito simplório, e de nossas reuniões na Pompeia, naquele tempo a gente tinha reunião na Pompeia, todo primeiro domingo do mês, estava lá a pastorada toda, e estava lá um dos medalhões, que no meu conceito naquela época era o top da teologia no Brasil para Cristo. E ele fez um comentário assim para nós ali, sobre aquele professor. Puxa, ele é uma sumidade, é um sujeito que ele pode entrar em qualquer lugar, ele pode fazer o quê? Mas olha o jeito que ele anda, ele não precisa vestir-se daquele modo, ele vem tão simplório. Então, até os crentes pressionam quem queira viver a vida simples. Imagina, tem que ser uma posição de estar satisfeito em Deus. Quando Daniel, lembrando a palavra que o pastor Gouveia ministrou para a gente segunda-feira passada, quando Daniel resolveu, ele assentou no seu coração, assim que está dito no livro de Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Lembrando que Daniel não era um pé de chinelo, Daniel não era um qualquer que foi levado como escravo para a Babilônia. Daniel era da linhagem nobre, ele era da família real, e foi. O rei devia ter uma orientação lá de que os melhores deveriam servir no palácio, e Daniel estava entre esses melhores, e então havia um preparo, e nesse preparo para passar a servir o rei, ser um dos ministros do império, entre as demais coisas do preparo estava a refeição e o vinho do rei. Daniel resolveu, ele disse, a Bíblia diz que ele decidiu,
prefiro a versão NVI. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Jesus Cristo disse, voltando para nós, lembrando o seguinte, era uma honra, irmãos, sentar-se à mesa do rei, ou não? Quem é que não queria? Quantos hebreus levados e outros povos levados quereriam estar? Tanto é que Daniel era alvo de perseguição, porque ele tinha a preferência do rei. Quantos não quereriam estar à mesa do rei, comendo participando da dieta do rei, o cardápio do rei? Daniel resolveu não. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pobres, não é os pobres, também os pobres, mas é outra bem-aventurança que eu quero. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que é puro, irmãos? Puro quer dizer aquele que tem contempla uma coisa só, deseja uma coisa só. Esse é puro. Deseja uma coisa só. E Daniel era esse. Daniel era isso. Maria era isso. Maria de Betânia. Não a Virgem Maria. Maria de Betânia, mas a Virgem Maria devia ser também. Maria de Betânia era alguém que não está nem preocupada com... Tá? Ela quer estar aos pés de Jesus Cristo. Então, ser puro de coração, vida simples, requer essa. Boa parte de vocês não conheceu David, alguns conheceram. David, que foi meu discipulador. O único sujeito que eu posso dizer foi meu pastor. Único sujeito. Não era do Brasil para Cristo, não é do Brasil para Cristo, mas foi o único homem que eu posso dizer foi meu pastor. Porque foi um homem que me acompanhou, me discipulou, colocava exigências para mim e acompanhava a minha família. Então, David tinha uma vida, tem condições de ter uma vida. Missionário norte-americano, recebe da missão dos Estados Unidos, tem mantenedores no Brasil, ele poderia estar muito bem, mas não. Mantinha uma vida simples. Ia na casa dele, mas interessante, lembrando esse negócio do que o Ariovaldo coloca aqui, quem não está satisfeito, quem não é grato pelas coisas pequenas, não verá o milagre da multiplicação. David fazia alguns encontros na casa dele, os discipuladores, aqueles a quem ele estava discipulando, de vez em quando ele reunia na casa dele. Então a gente ia para lá e dormia lá, ficava alguns dias na casa dele. A despesa de água do David ia lá para cima, porque todo mundo tomando banho, comendo, a água ia lá para cima. E numa dessas, ele disse, gente, a Sabesp me mandou uma mensagem na conta d'água, deve ter algum engano na sua conta. Não cobraram a conta d'água. Observe se tem algum vazamento. E não cobrou a conta d'água dele. Percebe o que é o sujeito que tem vida, dependência de Deus. Então, essa dependência é extraordinária. Só os puros de coração. Quem adota, quem tem que ser uma convicção. Eu quero depender de Deus. Então, mas olha, se eu quero depender de Deus, eu vou ater-me ao que Ele vai me dar, e não o que o grupo acha que eu tenho, que eu devo ter. O grupo que eu digo, a sociedade que nos cerca, dentro da igreja, e lá fora também, que a gente vive mais tempo lá fora, com as outras pessoas, com os colegas de trabalho, colegas de faculdade, a gente vive mais com eles, do que na igreja. Na igreja a gente só se encontra dia de domingo, ou num sábado como esse. E a pressão lá é muito forte. Mas como você... O que é isso? Você está com esse tênis, marca chuleco? Você está com essa camisa? Você está com esse... O que é isso? Então, aí a gente fica meio acanhado e diz, não, eu quero viver vida simples. Mas você ainda está com aquele meu celular que já tem algumas décadas, que eu vou passando, eu estou deixando de herança. Antônio é a primeira herdeira. Mas olha aqui, esse celular, eu troquei por esse que agora vai fio. Eu estava um dia lá, fiquei com vergonha do Jojo com aquele tabletão lá. E eu,
Que é isso, eu vou na convenção, numa reunião da convenção, e os amados pastores colocam aquele negócio chique em cima da profit. Eu vou pôr aquele negocinho lá, parece um ratinho, mas de jeito... Percebe? Obrigado, amor. Está a pressão do grupo e até a pressão, porque não temos convicção do que a gente quer. Espera aí, o que é que eu quero? Eu quero falar e ouvir, só. Mas, quando eu vou comprar, não. Até, eu lembro quando eu fui comprar, o primeiro celular que eu fui comprar, o segundo, não sei, e foi um dos meus filhos, que não está aqui hoje, o Zé não está aqui. Ele falou, ô pai, está viajando, é verdade, o Zé está viajando. E ele queria que eu comprasse um que tinha tanta coisa. Filho, esse ratinho, eu não uso tudo que ele tem. Aí eu vou comprar um que tem isso, tem aquilo, tem mais aquilo, outro. É só para dizer que eu tenho, está aqui. Só que eu não sei usar. Então, esse tipo de coisa, a pressão. Olha aí o filho. Não, pai, você tem que ter esse aqui, ó, que tem isso, tem isso, tem isso. Internet, até hoje, o banco tem me mandado mensagens constantes. Vai ser retirado o token e você vai ter agora, solicite o aplicativo no seu, manda uma mensagem de SMS, não sei o que ele vai te mandar aplicativo. Esses dias, acho que eu vou mandar, mas como é que manda mesmo o SMS? Agora eu sei mandar uma mensagem no Facebook, mas o SMS eu desaprendi, acho que eu nunca aprendi, decorei. Então não pedi ainda o aplicativo. Esse tipo de coisa que a sociedade acaba nos pressionando. Veja, o banco exigindo que eu tenha o aplicativo, ele não está exigindo, ele não está exigindo, mas está pressionando. Vai chegar um tempo que eles não querem ter mais caixa, não querem ter mais, eles querem que você faça tudo. E se você não precisar ir na agência, eles deixarão de construir agências, melhor para eles. E nós vamos pagando por isso. Então, e a gente acha que aquilo é modernidade, e eu quero estar na modernidade, e de verdade a gente quer. A gente se sente constrangido de não ter aquilo que todo mundo tem. Isso é a criança na escola, mas a escolinha, vai para a escolinha com essa bolsa, vai para a escolinha com esse tênis, vai para a escolinha com esse... Não pode. É. Exatamente. Eles, por si próprios, então eles falam, se meu pai nunca me dando tudo isso, eu não vou querer menos. Lógico. Nós vamos deixando-nos formatar. Exato. E vamos formatando a geração seguinte. Eu citei aqui uma fala daquele sujeito que fala sobre dinheiro na CBN, quando a mulher disse que tinha 3 apartamentos, e o que ela fazia, se ela vendia 2 e investia para os filhos e tal, e o comentarista Mário Ralph disse, minha amiga, você está querendo preparar o futuro para os seus filhos. O certo será a senhora preparar os seus filhos para o futuro, e não deixar tudo para eles de mão beijada. Prepare os seus filhos para o futuro, e não o futuro dos seus filhos. E nós estamos querendo fazer isso muitas vezes. Eu vinha escutando não, enquanto estava fazendo alguma coisa, escutando a Rádio Estadão, uma mulher, 2 pessoas dando entrevistas sobre o consumismo. Eu ia dizer, é de Deus, está falando, não, é para mim ter subsídio para palestrar aos irmãos. E ela falando sobre o problema que nós queremos comprar roupas, cada vez mais roupas, e ela disse assim, você sabe de onde vem esse tecido? E você pergunta para o seu fornecedor, para o seu fabricante, quem é que faz? Se não é trabalho de escravo, se não é trabalho ela diz, é claro que a cadeia é muito extensa, teria que ir até o produtor, o agricultor do algodão, para ir pegando. Mas está falando de roupa que a gente importa da China, muita gente está importando diretamente.
E sem saber, paga tão baratinho que hoje você pode fazer isso pela internet, importação pela internet particularmente. E você sabe quem é que está produzindo? Quanto trabalho escravo você está patrocinando? Crianças trabalhando, crianças sendo escravizadas e vai por aí. É? Você está importando muito, filha? Não, olha, eu comprei uma blusa por R$8 na China. Não, eu não compro É nada. pelo site, por R$8. Certo. Mas é porque tem a febre de querer É comprar febre. barato. Exatamente. Aí a pergunta que se deve fazer, essa que o Fabiano começou dizendo, eu preciso, de verdade eu preciso, eu posso, tem que ser agora. Então, a maioria das vezes a gente não precisa, mas é só hoje. É só hoje. Isso, irmãos, pegou de um jeito que soa, tem que ser hoje, se eu não comprar hoje, amanhã dobrou de preço. A Coca-Cola está mais barato hoje, amanhã aumentou. A carne está barata hoje, amanhã aumentou. E aí a gente vai. E a roupa aí a gente vai comprando mesmo que não precisa. Eu preciso, eu posso ou não devo. Essa questão dever. Porque tem coisas que eu posso, eu tenho dinheiro, tem coisas que eu tenho dinheiro, eu quero, Agora eu devo? posso, mas não devo. Porque não faz parte do meu convívio, isso não faz parte da minha realidade. Então você tem que pensar em. Percebe que nós somos tão levados que às vezes eu lamento que eu era muito mais simples lá no comecinho da minha fé, tão simples que uma vez eu comprei um blazer bonito, eu achava aquilo e eu fiquei com vergonha de colocar. Verdade. Fiquei acanhado, que dava a impressão que eu estava ostentando. Ostentando. Ostentando é palavra atual, né? Hoje. Sim, naquele tempo não, é metido mesmo. Naquele tempo eu estava omitido. Então, hoje já estou um pouquinho menos puro. Aquela pureza que Daniel disse, eu não vou me contaminar, parece que ele conservou pela vida fora. Porque o difícil é o começo. É que lá não é problema. Lá não tinha, né, filho? Aí. Então, uma pergunta que você tem. Deixa eu pegar o papel. Pode. Traga. Recorde, por favor. Estou falando dessa ideia Tem alguém que não quer? simplicidade, é uma coisa que eu chego assim e falo assim, vou ser simples, né? É mais fácil até ser metido. Eu penso que é muito cultural, tá dentro, o cara nem sabe. Nem sabe, não sabe. Porque quando você tem ser simples, você não consegue. É bem cultural. Né? Porque se olhar, até a teologia é chamada de simplista, né? Alguns homens, o movimento simplista. Esses homens, alguns saíram da sua região e eles foram morar no local. Eles ficaram afastados, eles se afastou da sociedade e eles se vestiam, até a forma de se vestir, criaram um padrão para se viver. Então eles viveram, estabeleceram, como John Webber estabeleceu um salário. É isso que eu vou viver. Entendeu? E não é fácil. E aquele começou a render muito dinheiro depois que ele fez isso. Mas vou manter isso, o resto deu para caridade. Então, Essa decisão. Quanto eu ganho? Quanto dá para eu viver de modo confortável? E o que sobrar disso eu aplicar em missão. O que exceder? Porque Wesley estabeleceu um piso, um teto baixo, era um teto baixo. Isso dá para eu viver. O problema nosso é que nós não temos um teto, porque cada dia surge uma coisa nova, mas e aí eu vou ter que acompanhar, e aí fica difícil, porque todo dia lança um celular novo, todo dia lança um negócio novo, um carro novo, e aí... E Deus quer que eu viva o melhor dessa vida. Deus quer que eu sofri duro. Como que vai ficar? Qual é o melhor dessa vida? Ora.
Então, se nós olhássemos para Jesus Cristo, nós somos crentes, irmãos, nós somos crentes, mas se nós olhássemos de verdade para Jesus Cristo, quando ele diz, olha, eu gostava quando o David dizia, Jesus Cristo não fundou uma igreja, Jesus Cristo não fundou uma faculdade, um seminário, Jesus Cristo não construiu uma casa, não comprou uma casa, não casou. Talvez fosse mais fácil até, né? Não casando era mais fácil. Eu não sei, de verdade eu não sei. Aí o cara que está ofendido com o senhor está sendo demissão. Você vê, Jesus Cristo, ele é sábio, né? Ele mandou fazer, faça tudo o que eu faço. Mas o crente ninguém seguiu. Porque todo mundo casou, né? Ele não casou, ninguém obedeceu. Ele não casou. Morreu na cruz. Então, mas com 33 anos, quantas pessoas casaram antes dos 33 anos? Praticamente todos que estão aqui já se casaram antes dos 33. Antes, não é? Então, ele não casou, Jesus Cristo. Já pararam para pensar nisso? Ele não casou. Por quê? Ele não casou? Então, porque ele fala assim, ó, me sigam, né? Não é? Façam as minhas obras, façam tudo o que eu fiz, mas ele não casou. Mas quanto a não casar, Então ele não casou. quando alguém disse para ele, ela vai ficar nisso. Mas ele disse, Suzana, com relação ao casamento. Mas aí ele disse e não fez, né? Não, quando perguntaram para ele, sendo assim, mestre, não é interessante casar. Mas ele não foi Paulo? Não, Pedro. Mestre, esse negócio é desse jeito. Ó, você vai casar, você vai ter sogra. Você vai ter uma mulher que vai ficar te pedindo dinheiro, que vai dizer, meu patrão, meu primeiro patrão, quando eu era adolescente, ele disse, quando se casa, a primeira coisa que o nome que você troca de nome, você passa a ser chamado, o seu sobrenome passa a ser, ele falando de mim, para mim, Arnaldo precisa. Arnaldo, precisa isso. Arnaldo, Arnaldo. Então, aí Jesus, quando Pedro disse, mestre, se é assim, o negócio é estreito, melhor não casar. Jesus Cristo diz, nem todos podem ouvir essa palavra. Nem todo mundo está preparado para isso. Porque há quem tem o dom para não se casar. É uma questão de dom. Se Paulo foi casado ou não, ninguém sabe. Ele, na época em que ele escreveu as suas cartas, Paulo era desimpedido. Era solteiro, viúvo, não sei o quê. Então, a Barnabé também, aparentemente, não tinha esposa. Mas e os outros discípulos? Como um negócio interessante a gente pensar, porque eu nunca li, não sei, Fabiano, que lê muito, centenas de livros, eu não sei se algum de vocês já leram. O que foi feito das famílias daqueles 12 homens? Lição de casa, isso é para outro dia que vocês vão me responder, tá bom? O que foi feito? Por exemplo, Pedro, a mulher dele acompanhava ele. É mesmo? Como nunca me disseram isso? Porque na Bíblia não fala muito das mulheres. Só falaram para ela. Historicamente É história que eu sei. o contexto favorecia mais os homens e as pessoas. Tanto é que Hebreus não tem o nome do autor, porque a tese, a tese, pelo menos a minha tese, foi uma mulher que escreveu. Então, por exemplo, evidentemente que a mulher naquela cultura não era elevada, não era até vergonhoso, até Paulo cita isso, né? É vergonhoso uma mulher se expor, falar. Isso é o contexto. Agora, pegando o gancho da Silvana, ela levou na brincadeira, mas tudo bem. Eu vou no tom de brincadeira. Jesus não soube o que era bom. É isso mesmo. Vamos começar a falar sobre as perguntas aqui. Você que pensa, minha filha, ia ter mais, viu? Gente que é só... Eu vou ficar quieta. Vamos às perguntas, irmãos.
Alguém está pedindo para falar sobre pais que compram suas liberdades de viver, comprando a felicidade para os filhos. Jogos eletrônicos, celulares, etc. Isso. Alguém está pedindo para eu falar sobre pais que compram suas liberdades de viver. Na verdade, eu só vou abrir aqui um parênteses. Eu penso que pais que fazem isso não estão comprando sua liberdade, estão vendendo a sua liberdade, porque eles ficam na dependência da aprovação dos filhos. Eles ficam na dependência dos filhos aprovarem-nos. Então, meu pai comprou isso, então se meu pai não compra, meu pai é ruim, meu pai não sei o quê, e aí isso não é liberdade, isso para mim é prisão. Então fala sobre os pais que compram sua liberdade de viver, comprando facilidades para os filhos, jogos, celulares e tal. Penso que esses pais, fome. Semana passada eu perguntei que tipo de fome nós temos. De repente, medo de ser rejeitado pelo filho, pela filha. Alguns pais estão liberando tudo que é possível e não é possível. Alguns pais estão comprando tudo com medo da rejeição dos filhos, porque se não der, o filho vai rejeitá-lo. E nós hoje, e eu vou dizer, aí eu lembro da palavra do meu amigo